Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Antilogia, eu me chamo Thiago, estou aqui mais uma vez para gravar para vocês. Hoje é o quadro Domine Caos, é o dia que eu junto tudo da semana para estar aqui com vocês, dar um resumão do que aconteceu. E essa semana foi bem turbulenta, então simbora lá para a gente dar um review na semana. Roda a vinheta e bora lá. Estamos a um pezinho de março, hoje é o último dia de fevereiro e aqui me questiono porque dizem que o ano começa depois que o carnaval passa. Esse ano a gente não teve carnaval, teoricamente, mas será que o ano vai começar de fato agora? Então, lá em 2020, logo no início desse canal, eu fiz uma perguntinha e até hoje não tenho essa resposta, mas estou em busca dessa resposta. E a pergunta é, o que é de ser? O que há de ser? O que é que vai acontecer? O que é que a gente está vivenciando? Estamos nos adaptando à situação? Então, são algumas perguntinhas que perpassam pelos caminhos desse ano pandêmico, né? Então, a gente já ultrapassou a marca de um ano e, infelizmente, já ultrapassamos o número de 250 mil mortos nessa pandemia do Covid-19. Então, são números, são dados, são famílias, são vidas que se perderam ao longo desse ano e a gente questiona, pensa, pelo menos algumas das pessoas que a gente convive que pensam, outras ignoram, outras de fato inferiorizam, negam a situação, então é realmente complicado. Mas vamos embora lá para tratar. Hoje eu tô com meu celularzinho aqui para me ajudar na discussão e aí, só para ajudar nessa parada aqui, vamos lá. Eu quero pensar com vocês nas medidas de prevenção. O que é que deu certo, o que é que deu errado. O lockdown, o distanciamento social, a questão da circulação de materiais que são imprescindíveis na própria higiene. Vocês lembram que no início da pandemia o valor das máscaras foi absurdo, o valor do álcool em gel foi também um absurdo, teve uma grande procura por papel higiênico, que até inclusive esgotou nos mercados. Então percebam que alguns desses produtinhos que parecem ser básicos, não tão importantes, foram o centro dessas discussões. Então a gente tem que analisar todo o contexto da pandemia, inclusive nesse aspecto das compras para objetos essenciais. Então a gente teve muito disso também. O que é que a gente errou, o que é que a gente acertou nesses segmentos? É curioso e bastante pertinente a gente pensar nisso. Mais recentemente a gente teve uma flexibilização das medidas de distanciamento social. Por exemplo, bares, restaurantes e agora as escolas voltaram. A gente está ainda nessa situação de meio lá e cá. Uma hora abre, uma hora fecha. Então a gente tem que analisar e perceber qual é o momento, qual é a sensação, qual é o ponto principal de toda essa problemática. Então a gente ainda está no meio de uma situação que não é favorável, nunca foi favorável, embora a gente tenha alguns privilégios que a gente precisa reconhecer na dinâmica do tecido social, que vai favorecer uns em detrimento de muitos outros. Então a gente tem que sim pensar nessa discussão. E, por exemplo, eu não vou falar sobre a questão, não tenho uma opinião emitida, eu estou muito observando a situação quanto à questão, por exemplo, dos estabelecimentos comerciais, dos bares, dos restaurantes. Eu não tenho uma opinião formada a respeito disso. Embora eu veja que tenha alguns abusos acontecendo por parte da própria população, por exemplo, que vai frequentar esses estabelecimentos e está lá sem máscara, sem abraços, beijos, afetos e afins. Isso não é, eu não estou criticando isso diretamente, isso não é legal, não é ilegal, mas eu acho que o momento requer ainda um certo cuidado e um distanciamento. Então a gente tem que pensar no contexto todo. E aí é nesse aspecto, construindo essa narrativa até aqui, que eu me pergunto, a gente tem mais consciência ou hipocrisia? Então, são dois lados da moeda que estão muito latentes nesse período. Então eu me questiono bastante nisso. Que são os reflexos sociais, né? A questão dos preços, infelizmente da própria vacina, que até agora não chegou efetivamente para toda a população, está sendo escalonada a questão da aplicação e de todo o uso, então a gente vê muita problemática
uns erros de siglas aí que não deram bola lá no ensino fundamental para estudar Amapá, Macapá, Manaus ou afins, e acabaram errando, que foi mais um erro. Uma série de erros desse conjunto que eu gosto de analisar, que são as esferas de poder, e é muito interessante. As esferas de poder a gente tem federal, estadual e municipal. Então, do macro ao micro. Da ponta da flecha, que é o que reverbera a gente no contexto internacional, até esse escalonamento para baixo, por assim dizer, que vai chegar no município, né? Então a gente vê municípios mais articulados, municípios menos articulados, estados num contexto geral que estão em diálogo com municípios que têm certa afinidade eleitoral, politiqueira que seja, e estão mais dialogando essa situação e articulando, por exemplo, ai meu Deus, como eu queria falar, mas calma, não é o momento ainda, mas na ponta da flecha a gente tem um executivo federal que está em total negacionismo, que está manipulando, que está dando medicação que não tem comprovação científica, que está questionando o uso de máscara, que está negligenciando a situação como um todo. Então a gente tem que analisar todo esse contexto, porque é muito difícil realmente. Então, na esfera municipal, a gente vê um líder da prefeitura municipal dizer que o Bolsa Família criou uma massa de acomodados, então a gente tem que reverberar e tem que pensar nessa situação para entender qual foi o berço que formulou aquele representante e o que é que ele representa na camada social, porque você vê que eles estão articuladinhos lá. Não levanta a bandeira, mas está sempre presente nos eventos. Então a gente tem que pensar nisso sim. E os estados que estão em lockdown, em desacordo com esse poder executivo federal que está aqui mais alto, então a gente vê essas dissonâncias, esses discordamentos, essa questão de não agir em uma sintonia, que é o que a situação precisa. Então, nisso tudo a gente vê os privilégios da classe política, né? De esquerda, de direita, de A e B, inclusive do próprio Centrão, né? Eu discordo muito dessa questão, de todo o privilégio que a classe política tem, de muitos auxílios, de muitos salários, disso e aquilo mais. Isso é uma crítica minha para todos, independente de partidos ou afins. A classe política é privilegiada e a gente tem que combater esses privilégios, porque senão a sociedade está só se lascando e sujeitando a esses privilégios a essas pessoas. Como a gente tem aí o exemplo da PEC da imunidade, o PEC de gastos. E toda essa situação que a gente, em alguns segundos aqui, alguns minutos, tenta resumir. Essa é a semana. Esse foi o mês de fevereiro e janeiro. E agora que março vai chegar e o ano de 2021 vai começar. E eu me pergunto, o que há de ser? Esse foi o vídeo de hoje. Segue, se inscreve, comenta, compartilha e troca uma ideia comigo. Valeu, obrigadão.